falamos sobre técnicas de priorização, como FEMEA, GUT, básico, técnicas bastante populares para priorização baseada em critérios. Outras técnicas, como as técnicas multicritério de apoio à decisão, são técnicas mais robustas que, entre outros objetivos, visam a priorização de alternativas. E uma dessas técnicas é o HP, uma técnica também bastante popular. É o que veremos neste vídeo. O AHP, ou Analytic Hierarchy Process, foi proposto por Saat nos anos 80. É uma técnica bastante popular de ordenação de alternativas a partir da avaliação comparativa de desempenho, de importância delas, não é? Considerando múltiplos critérios ou em cada um dos critérios, não é? E representa os elementos do problema numa hierarquia. Então, temos o objetivo de decisão, no caso de priorização, com base em alguns critérios que são usados para avaliar as diferentes alternativas, ou seja, cada uma das alternativas é avaliada em cada um dos critérios, né, para chegar a essa avaliação global de importância de prioridade. Né. Ela é uma técnica bastante adequada para situações em que os critérios são avaliados a partir de julgamentos, né, de forma mais subjetiva. E a avaliação é feita a partir de comparações par a par. E comparações par a par são usadas para se definir a importância, não é, ou o peso dos critérios e o desempenho ou importância das alternativas em cada um dos critérios. Não é? E para isso, uma escala de avaliação comparativa foi proposta por Saat e que é a escala usada no AHP, é uma pontuação que vai de 1 a 9, não é? Então, onde 1 representa igual importância, critérios, alternativas contribuem igualmente para o objetivo, então tem a mesma importância. E aí, então, a gente vai num gradativo de aumento de importância de uma alternativa ou de um critério em relação ao outro. Não é? Então, a gente tem aqui nota 5 no meio da escala, importância forte, forte preferência de um critério ou alternativa em relação ao outro, e no extremo, nota 9, importância extrema, não é? A preferência é da mais alta ordem possível. E para avaliação das alternativas, a mesma coisa com os critérios, o que a gente faz é avaliar essa importância de um sobre o outro e vejam que o reverso, não é, da importância é uma fração. Então, nesse nosso exemplo aqui, então a alternativa 2 em relação à alternativa 1, ela tem uma fraca importância, né? Então é uma nota 2. Por consequência, a importância da alternativa em relação à alternativa 2 é o inverso disso, é meio. Não é? A mesma coisa quando a gente compara a alternativa 1 com a alternativa 3. Né? Então, a alternativa 1 ela tem uma importância um pouco maior do que a alternativa 3. Então, nessa escala do Saat, nota 3, importância moderada, leve preferência de um critério alternativo em relação ao outro. Muito bem, então se A1 em relação a 3 é uma nota 3, A3 em relação a A1 é uma nota 1/3. Não é? E a gente faz o mesmo para todas as comparações. Então, vamos considerar um exemplo de aplicação. Vamos partir dessa análise de problemas e suas causas. Então, essa análise que resultou nesse diagrama de relações de causa e efeito,
causa e efeito nos mostra que os problemas fundamentais, raízes para essa baixa eficiência de uma área produtiva de usinagem é a falta de planejamento das ordens de serviço, falta de POPs, procedimentos operacionais, e falta de planejamento, organização do espaço físico, né? Então, essas são as nossas alternativas que a gente vai procurar identificar qual é a mais importante ou a mais prioritária, né? De resolução mais prioritária. Então, falta de planejamento das ordens, né? ou planejamento mais refinado, falta de POPs e falta de organização de espaço físico. Todos esses problemas, né, que são causas raízes, causam um problema maior, que é a perda de eficiência, desperdícios, erros, perda de produtividade. Muito bem. Nesse nosso exemplo, nós vamos usar os seguintes critérios de priorização. Primeiro critério, C1, gravidade das consequências, né, que no caso são desperdícios, erros, ineficiência, produtividade. O segundo critério é o impacto, né, o impacto esperado, né, em termos de desperdícios, erros, etc., com a eliminação do problema ou dos problemas. Não é? E por último, o critério C3, que é o critério de expectativa. Qual que é a expectativa dos stakeholders, dessas partes interessadas envolvidas com esse problema, sobre a necessidade de solução desse problema? Então, na visão deles, qual que é mais importante, qual que é mais prioritário? Muito bem. Bom, para a gente então aplicar o HP, a gente começa montando essa nossa hierarquia de decisão. Então, a priorização vai ser baseada nesses três critérios: gravidade, impacto e expectativa. E o que será priorizado são essas três alternativas que correspondem a esses três problemas, essas três causas raízes. Muito bem, então nós começamos avaliando ou montando, construindo essa matriz de comparação dos critérios para definir, né, o peso, a importância relativa dos critérios. Bom, segundo o decisor, não é, que elaborou essa matriz de comparação dos critérios, na visão deles, a gravidade tem igual importância quando comparada a impacto, mas tem uma importância levemente menor quando comparada à expectativa, né? Ou seja, de outro modo, a expectativa tem uma importância em relação à gravidade, que é uma nota 2. Então, nessa escala do SAT, não é igual a importância, mas tem um pouquinho maior, né? Uma fraca importância de expectativa sobre gravidade, nota 2. Por consequência, nós temos aqui 1 sobre 2 a importância de gravidade sobre expectativa. Não é? A mesma coisa quando a gente compara impacto com expectativa, não é? Já que ela tem importância igual à gravidade. Também aqui, então, nota meio, e quando a gente compara expectativa em relação à gravidade, nota 2. E a diagonal, claro, é 1, ou seja, ele, né, o critério comparado com ele mesmo tem igual importância. Muito bem. A partir dessa matriz de comparação, a gente calcula esse peso ou a importância relativa dos critérios. Como a gente faz isso? Primeiramente, a gente soma, né, esses valores da linha. Então, a soma dos valores da linha vai dar essa importância relativa dos critérios, né? Então, isso já nos mostra que o critério 3 tem uma importância que é maior, é o dobro em relação a dos critérios C1 e C2. Bom, o que a gente faz é normalizar, então aqui está a maneira como a gente calcula, e o que a gente faz é normalizar esses pesos, não é? E a normalização se dá por essa fórmula, e portanto a soma dos pesos é igual a 1.
não é? Então a gente normaliza pela soma, pela soma de todos os critérios no caso, né? Então isso nos leva a esse peso normalizado, 25% ou 0,25 para gravidade, igualmente para impacto e 0,5 ou 50% para expectativa. Antes da gente prosseguir, a gente precisa avaliar a consistência desses julgamentos e a consistência dessa matriz de avaliação de comparação para par. E essa avaliação de consistência é feita com base nesse CR, Consistency Ratio, não é, que é baseado nessa expressão onde o lambda máximo corresponde ao alto valor, não é, máximo da matriz de comparações, N é essa ordem da matriz de comparações, e RI corresponde a esse, é um termo tabelado, esse Random Consistent Index, tabelado, variável de acordo com a ordem da matriz. Então a gente precisa calcular esse CR. Então a gente começa construindo não, primeiro a gente tem aqui uma multiplicação matricial, né? A gente tem aqui a nossa matriz de comparação para par e o peso, não é, de cada uma das alternativas, no caso, critérios, né? Então, D corresponde a essa matriz de avaliação para par, W a esse vetor de pesos normalizados. Então, o que a gente faz aqui é uma multiplicação matricial e isso nos leva a um vetor, né? Então, em cada um desses elementos, não é, foi obtido a partir da multiplicação, não é, desse elemento por este elemento, mais este elemento vezes esse elemento, mais esse elemento vezes esse elemento. Como a gente faz uma multiplicação entre matrizes, e, portanto, chegamos a esse vetor. O próximo passo é uma divisão, né? Mas é uma divisão entre elementos desses vetores, né? Então, a gente vai dividir os elementos desse vetor pelos elementos desse vetor aqui de pesos relativos, né? Então isso nos leva a esse vetor, não é? Que é o nosso lambda, não é? Que é o nosso autovetor, e a partir daí a gente calcula esse alto valor como a média, não é, entre esses três resultados, o que nos leva a esse valor 3. A partir daí, então, a gente calcula o CR. Nesse caso, como a nossa matriz é de tamanho 3, o nosso CR igual a 0. O CR deve ser menor do que 0,1, ou seja, um CR até no máximo de 0,1, sinaliza uma boa consistência, né? Então, portanto, a gente tem uma matriz consistente, podemos prosseguir na nossa avaliação. Vamos fazer o mesmo agora para a avaliação das alternativas em cada um dos critérios, né? Então, nós temos as nossas três alternativas, relembrando, né? Falta de planejamento mais refinado das ordens de serviço, alternativa 1, falta de POPs, alternativa 2, falta de planejamento e organização do espaço físico, alternativa 3. Bom, e com base nessa escala proposta por Saat, a avaliação é que a alternativa 1 ela tem uma nota 4 sobre a alternativa 2, né? Então tem uma importância moderada ou moderada plus, não é? Nessa escala proposta por Saat. E, por consequência, a 2 em relação a 1 é 1/4, ou seja, 0,25. A mesma coisa no que se refere à alternativa 1 em relação à alternativa 3. É uma importância nota 6, não é? Então, uma importância forte. E
De outro modo, a relação de importância da 3 em relação a 1 é 1 sobre 6, não é, arredondado para 0,17. O mesmo raciocínio se aplica aqui na comparação da alternativa 2 com a alternativa 3, tem uma fraca importância e, de outro modo, a alternativa 3 em relação a 2 é 1 sobre 2. Muito bem, construímos a nossa matriz de comparação para par das alternativas em relação ao critério 1. Né? Então, conseguimos calcular o peso de cada uma das alternativas ou a importância de cada uma das alternativas e esse peso ou importância normalizada, né, de novo, né, usando essa normalização pela soma de todas as alternativas e chegamos a esses valores. Bom, também aqui devemos fazer essa análise de consistência, fica como lição de casa para vocês, calcular esse autovetor, que, a partir do qual chegamos nesse alto valor de 3,013 e o nosso consistent ratio nesse caso é de 0,012, é menor do que 0,1, portanto temos uma matriz consistente. A mesma coisa fazemos para avaliar as alternativas comparativamente em relação ao critério 2, impacto. De novo, a alternativa 1 ela tem uma importância maior do que as alternativas 2 e 3, é? Com nota 5 e 7, notas essas refletidas aqui nessas colunas, né? Na comparação de 2 com 1 ou de 3 com 1, né? 1 sobre 5, 1 sobre 7, e a mesma coisa aqui nessas duas células, né? Comparação de 2 com 3, 2 tem uma importância fraca sobre 3 e o reverso 1 sobre 2. De novo aqui calculamos o peso ou importância e a importância normalizada, chegamos nesses valores. De novo avaliamos a consistência da matriz, chegamos a um lambda máxima de 3,02, um consistent ratio de 0,019, de novo, bastante satisfatório. E por último, avaliamos as alternativas no terceiro critério de expectativa. Então, nesse caso, a alternativa 1 e 2 têm uma importância igual, não é, na visão dos stakeholders. Já a alternativa 1 em relação a 3, a expectativa é que tenha uma importância maior a alternativa 1 em relação à alternativa 3. Isso se reflete aqui, né, com uma nota 1/4. Né? A mesma coisa se aplica aqui na comparação de 2 com 3, nota 4, nota 1/4. Com isso, calculamos o peso, né, o peso ou importância normalizada dessas alternativas nesse critério, avaliamos a consistência dessa matriz, de novo chegamos a um CR igual a 0, bastante satisfatório. Muito bem, agora nós temos, não é, essa avaliação de importância relativa de cada uma das alternativas em cada um dos critérios, não é? Do critério 1, as 3 alternativas, critério 2, 3 alternativas e o critério 3 igualmente as 3 alternativas. Temos o peso relativo de cada um dos critérios. E a gente calcula a avaliação global, não é, a partir desse produto, do peso vezes a avaliação da alternativa no critério. O peso do critério vezes a avaliação da alternativa no critério. Né? Então, para a alternativa 1, 0,25 vezes 0,691, não é? No critério 1, mais
0,25, peso do critério 2, vezes 0,729, não é? Essa é a importância da alternativa 1 no critério 2. E, por último, 0,5, peso do critério 3, vezes 0,444, importância relativa da alternativa 1 no critério 3. Chegamos nessa avaliação global de 0,58. A gente faz isso para as três alternativas, o que nos leva a esse resultado que mostra que, na visão desse avaliador, desse decisor, a alternativa 1, né, ou seja, a falta de um planejamento mais detalhado de ordens de serviço é o problema de resolução prioritária, não é isso? De resolução prioritária, seguido por essa alternativa 2, que é a falta de POPs, não é? E por último, a alternativa 3. Muito bom. Quando a gente tem avaliação por mais de um decisor, o HP ou o SAT propõe que a agregação de julgamentos seja feita pela média geométrica, não é? Ou seja, é o produtório da raiz, não é? Ou melhor dizendo, a raiz do produtório, a raiz elevada a m, né, onde m corresponde ao número de decisores desse produtório dos julgamentos. Né? Então, se a gente tem dois decisores, né, a agregação de dois julgamentos, né? Então aqui A e J corresponde ao julgamento do decisor 1 sobre a alternativa I ou critério I em relação ao critério J ou alternativa J, né? Do decisor 1 e do decisor 2. E a partir desse produto, ou o agregado é a raiz quadrada, nesse caso, porque são dois decisores, do produto entre essas esses dois julgamentos, essas duas avaliações. E por último, a gente pode ter mais do que critérios, ou seja, os critérios podem se subdividir em subcritérios, não é isso? Então a nossa hierarquia de decisão ela acaba ganhando um novo nível, não é? Dos subcritérios, e aí de novo o julgamento ele se dá, não é? A partir da avaliação da alternativa no subcritério de cada critério, né? Então, as alternativas são avaliadas em todos os subcritérios e a avaliação global corresponde ao somatório do produto, não é? Da avaliação da alternativa no subcritério e da importância do subcritério em cada critério e na importância do critério, não é?